Imagine um mundo onde cada livro é como uma porta que se abre para uma nova aventura. A leitura é como a chave que destranca essas portas e permite que você explore mundos desconhecidos, conheça personagens fascinantes e adquira conhecimento valioso. No entanto, muitas vezes começar a ler e manter o hábito da leitura pode parecer um desafio monumental. Você já se sentiu assim? Se sim, você não está sozinho. Nesse vídeo vamos desvendar o mistério por trás do hábito da leitura e compartilhar dicas práticas para transformar a leitura em parte integrante da sua rotina diária. Bora lá? A primeira dica, pessoal, é muito simples. Escolha livros que te interessem. Escolher o livro certo é como escolher um companheiro de viagem. É importante que você se sinta animado e envolvido com o tema ou com a história do livro. Pense em suas paixões e interesses. Você ama aventuras épicas ou prefere mergulhar em livros de não ficção repletos de conhecimento? A escolha é sua. Quando você seleciona livros que realmente te interessam, a leitura se torna uma jornada empolgante como explorar um novo mundo. Na prática, antes de comprar ou pegar emprestado um livro, leia resenhas, pesquise sobre o autor, dá uma olhada naquela contracapa onde tem uma pequena sinopse do livro, leia a introdução, dá uma olhada ali no sumário executivo, onde você pode ver os capítulos do livro, pode imaginar um pouco do que vai se tratar a história. Porque isso vai te ajudar a escolher os seus livros e entender se eles estão alinhados com os seus interesses. O 12min é uma ferramenta muito útil para esses momentos, quando você quer saber se vale a pena ou não ler um livro. Para testar, é só clicar no link que deixei na descrição para você. Você vai poder baixar o 12min e conhecer esse aplicativo que tem milhares de resumos ou resenhas críticas dos melhores livros de não ficção, de desenvolvimento pessoal, de negócio, para você ler ou ouvir em 12 minutos de áudio ou texto, entender as principais ideias do livro e entender se faz sentido aquela leitura para você. Mas e se o livro não estiver legal? Se torturar para ler até o fim, pessoal, pode ser uma grande armadilha. Muitas vezes as pessoas travam no hábito da leitura porque já estão lendo um livro que já entregou para ela o conhecimento que ela precisava, ou é um livro que ela não vai encontrar o que ela estava procurando, que ela está achando aquele livro chato, mas fica ali buscando até o fim. Não, precisa acabar esse livro, né? Como se fosse uma missão que a gente precisa cumprir. Gente, isso é a maior armadilha. Se aquele livro não está entregando o que você esperava, se aquele livro está chato, se você não está gostando da leitura, larga aquele livro e parte para o próximo. Da mesma forma, se aquele livro já te entregou o que você estava buscando, dá uma olhada geral, dá uma olhada nos capítulos. Se não tem mais nada que te interessa, está te prendendo naquele livro, a missão daquele livro já está cumprida. Larga aquele livro de lado, vai buscar uma outra leitura que te interessa, que prenda a sua atenção. Porque se você continuar lendo um livro que você está achando um saco, a grande chance de você parar o hábito da leitura, de você não continuar aquele hábito que você estava formando de leitura, é muito grande. A mesma coisa, pessoal, a mesma dica eu posso dar para quem gosta de ficar preso em um único livro. Ah, eu tô lendo esse livro aqui, então eu tenho que ler até o final e você, vê uma leitura que chama atenção, um título que você achou interessante, você fica doido para ler aquele livro. Ah, não, mas eu tenho que acabar esse livro aqui. Muitas vezes até um livro que você está gostando começa a ficar chato, porque você está ansioso para ler outro. Leia quantos livros você quiser, tenha livros espalhados na sua casa, na sua mochila. Se um livro te chamou a atenção, abre ele, começa a ler ele, depois você continua lendo o outro. Isso não tem o menor problema. Isso vai te ajudar a estabelecer cada vez mais o hábito da leitura na sua vida. A segunda dica que eu posso te dar é: tenha um horário para ler. A rotina é como o vento que sopra constantemente em nossas vidas. Você ter um horário reservado para leitura é como ancorar o seu barco em um porto seguro. Escolha um momento do dia em que você possa se dedicar à leitura, que vai te ajudar a criar o hábito, a manter o hábito. Então, de manhã, na hora que eu acordo, eu leio um pouquinho, ou antes do almoço, ou após o almoço. O horário que seja mais interessante para você, mas que te ajude a formar o hábito. Porque quando você cria um espaço fixo na sua agenda para leitura, isso vai te ajudar demais a construir um hábito sólido. Você vai ter aquele gatilho, toda vez que eu almoçar, eu vou abrir o livro e ler um pouquinho. Então, na prática, pessoal, marque um horário específico na sua agenda para leitura. Pode ser apenas 15 minutos por dia no início, pode ser ler uma página. À medida que o hábito se solidifica, você naturalmente vai aumentando o seu tempo dedicado para a leitura. No meu caso, eu gosto de usar o horário do almoço para leituras relacionadas a negócios, e antes de dormir, eu leio aqueles livros para viajar na maionese, para relaxar, para me ajudar a ver aquele soninho. Mais os livros voltados para o lazer. Uma outra armadilha, eu até falei um pouquinho, né? Ler 15 minutos em uma página, é uma armadilha de se propor a ler demais, que toma conta de muita gente quando quer iniciar o hábito da leitura. Ah, eu vou ler 1 hora por dia, eu vou ler um capítulo por dia,
eu vou ler um livro por semana. Nunca leu nem 5 livros no ano, mas vou ler um livro por semana agora. Muitas vezes a gente se propõe uma meta desafiadora demais e isso acaba nos desmotivando ao longo do tempo e a gente acaba largando o hábito de lado. Tem um livro, o Hábitos Atômicos, que fala muito sobre essa questão. A nossa motivação é oscilante. Geralmente, quando a gente determina uma meta pra gente mesmo, a gente tá super motivado. Pô, vou ler pra caramba, vou ler um livro por semana, vou ler não sei quantos capítulos. E aí, num dia que você não tá tão motivado, num dia que a rotina te engoliu e você não vai ter tempo para ler aquilo tudo que você se propôs a ler, você acaba aos poucos deixando o hábito de lado. O que esse livro propõe é uma ideia do mínimo esforço possível, aquele mínimo que você não vai deixar de fazer de jeito nenhum. Então, ao invés de pensar, vou ler um capítulo, fala, vou ler pelo menos uma página. No dia pior de todos, no dia que você estiver mais sobrecarregado por uma página, você vai abrir e ler. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, você vai ler mais do que uma página. Mas se você se propor a ler 100 páginas, quando você tiver tempo para ler 2, 5 páginas, você não vai nem abrir o livro. Isso te distancia do hábito que você quer formar. A terceira dica, pessoal, leve livros para todos os lugares. Pense no livro como um companheiro de bolso, sempre pronto para te acompanhar nas suas jornadas diárias. Carregar um livro com você é como ter um amigo que nunca fica entediado enquanto espera em filas, em viagens, em transporte público ou em momentos de folga, no intervalo entre um compromisso e outro, quando você está esperando a reunião para começar, quando você está esperando seu almoço chegar, enfim. Transforme esses intervalos em oportunidades de leitura. Na prática, mantenha um livro na sua mochila, na sua bolsa, ou até mesmo no seu celular. Assim, você estará sempre pronto para mergulhar em uma leitura sempre que tiver alguns minutos livres. O app 12min é também um ótimo aliado para isso. Afinal, na correria do dia, você pode aproveitar os micromomentos do seu dia para ler ou ouvir um microbook. Confere aí, o link está na descrição aqui do vídeo, logo aqui embaixo. A dica 4, pessoal. Junte-se a um clube de leitura ou encontre companheiros de leitura para dividir a jornada com você. Ler pode ser uma experiência solitária, mas não precisa ser. Os clubes de leitura são grupos de pessoas que compartilham suas aventuras de leitura, discutem ideias e fornecem uma comunidade que enriquece a sua experiência. Na prática, procure por clubes de leitura relacionados aos seus interesses. Ou então, encontre um companheiro ou uma companheira de leitura, alguém que quer dividir esse hábito com você. Pode ser alguém que já tem o hábito da leitura consolidado, que vai te ajudar e te incentivar nessa jornada. Pode ser alguém que está querendo iniciar esse hábito com você. Idealmente uma pessoa próxima, que é do seu convívio e não precisa nem mesmo ser o mesmo livro. Vocês podem estar lendo livros diferentes e compartilhando as suas experiências de leitura um com o outro. Ou até mesmo tendo momentos onde vocês param para ler um livro junto. Por exemplo, um colega de trabalho. Pode ser a pessoa que vive com você. Eu, por exemplo, com a minha namorada, estamos construindo esse hábito de ler juntos. A gente tira um momento do nosso dia para deitar, para ler um pouquinho, cada um lendo o seu livro. A gente compartilha um pouco das nossas experiências, o hábito fica mais gostoso. Um puxa o outro, um deita para ler um livro, o outro ia ver um Netflix e acaba puxando o livro também. Então é um hábito bem legal, onde a gente consolida o hábito junto, troca experiências, que também é super útil para consolidar o nosso aprendizado. E aí, pessoal, bora para a dica 5. Experimente diferentes formatos de leitura. A leitura não se limita apenas aos livros físicos. Imagina que você está navegando em uma biblioteca de opções. Além dos livros tradicionais, você pode experimentar audiolivros, e-books e até mesmo aplicativos como o 12min. Cada formato oferece uma maneira única de explorar histórias e conhecimentos. Na prática, varie seus formatos de leitura de acordo com a situação. Ouça um audiolivro enquanto faz exercícios ou leia um e-book no seu dispositivo preferido durante as suas viagens. Você pode ouvir um conteúdo interessante quando você está no trânsito, indo e voltando para o trabalho. Eu não preciso nem falar que o 12min vai ser um grande aliado nisso, né? Os principais relatos de uso dos nossos usuários são justamente nesses micromomentos, lavando louça, no trânsito, no intervalo entre um compromisso e outro, ou até mesmo na academia. Momentos em que a mente muitas vezes está ociosa, se tornando grandes experiências de aprendizado. No 12min, nós possuímos uma biblioteca com mais de 2.500 microbooks sobre desenvolvimento pessoal e negócios. Microbooks nada mais são do que resenhas críticas, onde a gente reúne os principais conceitos do livro em 12 minutos de áudio ou texto para você consumir nesses pequenos momentos do dia. Se você ficou interessado, baixe agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. Tem algumas sugestões de uso bem interessantes para o 12min. Uma delas eu já falei ali no começo, você pode usar o 12min para priorizar melhor as suas leituras, para entender se vai valer a pena ou não mergulhar na leitura daquele livro, entendendo ali os conceitos-chave, entendendo ali de forma mais aprofundada o que vai ser abordado
naquela leitura. Uma outra sugestão de uso interessante é você rever conceitos de livros que você já leu, relembrar os insights que você teve, relembrar ali as principais ideias do livro e dar aquela refrescada na memória. Uma outra sugestão de uso super interessante para o 12 é diversificar o seu aprendizado. Aquelas leituras que você você se interessou, você achou o livro interessante, é um tema que você gosta, mas você não priorizaria, você não leria ali o livro inteiro, você vai estar diversificando o seu aprendizado e aumentando o seu repertório. Bom, agora que você está pronto para começar a aprimorar o seu hábito da leitura, deixa eu te apresentar uma oportunidade única. Assim como o marinheiro precisa de habilidades especiais para navegar por mares desconhecidos, um leitor pode aprimorar suas habilidades para explorar mais profundamente as histórias e conhecimentos contidos nos livros. É por isso que temos Super Leitura, um treinamento que vai aperfeiçoar suas habilidades de leitura. Imagine-se como um leitor ávido, absorvendo informações de forma cada vez mais eficaz e mais rápida. Super Leitura conta com 3 principais pilares-chave: velocidade de leitura, absorção do conhecimento e retenção desse conhecimento, ou seja, você se lembrar do conteúdo que você leu. A questão da velocidade da leitura não tem a ver só com ler mais rápido e absorver o conhecimento mais rápido, que é claro que acontece, mas vai além. Muitas pessoas relatam a dificuldade de ler, dá sono. Muitas vezes eu me perdi no texto, eu volto no começo do parágrafo. Você já passou por isso? É uma situação, uma sensação muito chata de parecer que eu li uma página inteira, não lembro de nada, vou voltar no começo da página. Estou viajando na maionese, me perdi no meio da leitura, ou às vezes eu até cochilei lendo o livro. Por que isso acontece? Porque você lê de forma muito mais devagar do que a capacidade de processamento do seu cérebro. A gente aprendeu a ler na alfabetização, depois disso a gente não teve mais aulas de leitura. Então você lê assim, uma palavra de cada vez. Entre uma palavra e outra, sua mente já divagou. Então quando você lê de forma mais fluida, quando você lê a linha como um todo, o texto como um todo, você flui melhor na leitura e consegue prender melhor a sua atenção. É claro que até certo ponto, né? Em certo nível de velocidade de leitura, você está só escaneando o livro, é óbvio. Mas saber alternar a velocidade de leitura vai fazer a sua leitura muito mais eficaz e muito mais focada. Além disso, tem a questão da absorção do conhecimento. Você já teve aquela sensação de acabar de ler um livro e não se lembrar do que você acabou de ler? Pois é, eu passei muito por isso, inclusive esse foi o principal motivo que me fez pesquisar mais sobre técnicas de leitura, sobre entender se existe uma forma de ler melhor. Porque chegou no ponto que, sinceramente, eu estava me sentindo até muito burro. Pô, como é que o cara consegue ler um livro um ano atrás e lembrar dos insights daquele livro para me contar? E eu acabei de ler um livro e não consigo lembrar do que eu acabei de ler. Será que o problema é comigo ou será que existe técnica por trás disso? E sim, existe técnica por trás disso para que você absorva melhor o conhecimento das suas leituras. E por fim, reter esse conhecimento. A gente tem uma curva natural de esquecimento, onde a gente vai ao longo do tempo se perdendo as informações que a gente absorve na nossa mente. A nossa memória vai ficando gasta se a gente não relembrar nossas leituras, se a gente não encontrar técnicas para reter o conhecimento que é importante para a gente, muitas vezes esse conhecimento se perde e a gente não consegue acessar ele de novo na nossa memória. E existe técnica para isso também. Então, pessoal, se você está pronto para desbloquear todo o potencial da leitura, clique no link abaixo para conhecer o Super Leitura, o curso do 12min de leitura dinâmica e aprendizado acelerado. Este é o próximo passo para aprimorar suas habilidades de leitura e absorção do conhecimento. Eu te garanto que você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, de ajudar essa pessoa a ler mais, a estabelecer o hábito da leitura, a conseguir desenvolver esse hábito de forma consistente, compartilhe com ela esse vídeo. Valeu demais e até a próxima, pessoal!